Olá, boa noite a todos. Graça e paz. Deixa eu girar aqui, tá mandando girar o dispositivo, tá no modo errado, assim, quem faz o vivo, então, passa por isso, viu? Então, deixa eu mudar aqui a posição do dispositivo, porque realmente tá precisando fazer uma mudançazinha aqui nos cálculos, tá ok? Rapidão aqui pra gente ajustar aqui no padrão, tá? Porque realmente, deixa eu só ir ajustando enquanto os irmãos também vão entrando, porque estava de outro modo e estava melhor. Agora o bicho deu problema aqui. Mas vamos aí entrando, irmãos, e vamos nos organizando, porque nós já vamos também dar início então a esse momento, a nossa live nesse instante. Deixa eu só acabar de arrumar aqui para a gente poder começar aqui então o nosso momento da nossa mensagem. Está ruim, né, Francisco? Tá ruim, mas agora vai dar certo. Vou ficar com ele aqui em mãos e vai dar certo. Boa noite aos nossos queridos que estão entrando. Que Deus possa abençoar a cada um de uma maneira muito especial. E agora, dando as 19 horas, então nós iniciaremos a nossa live aqui nessa noite. Então deu um probleminha aqui do operador, porque a questão aqui do suporte não deu certo, mas eu vou ficar aqui com ele na mão e vai dar tudo certinho. E da agora em diante já está funcionando em perfeita ordem. Tá? A paz do Senhor, Francisco, Deus abençoe aí, Celcita, os demais irmãos, vamos entrando. Nós então, queridos, queremos começar às 19 horas, então, em ponto. E nós temos compartilhado na carta aos Hebreus por esses dias. Na terça-feira, falamos no capítulo 2, capítulo 3 e um pouco do 4. Ontem, especificamente, falamos no capítulo 4 e hoje nós queremos trazer uma palavra no capítulo 5. A título também de aviso, queridos, nós temos desafiado a igreja para estar em oração todas as madrugadas, todos os dias, tá? Nós temos desafiado a igreja também a estar interagindo conosco nas lives, todos os dias às 19 horas, ou mensagens gravadas. E essas mensagens também estão na página da igreja, se você quiser rever, quiser assistir. E você que tem Facebook, que tem amigos, colegas, envie também para eles, encaminhe para eles essas mensagens também, porque serve para a edificação também dos colegas, né? E nós desafiamos também ao culto doméstico todos os dias às 20 horas. Então, essa é a programação da igreja. Bem, queridos, dito isto, falamos na terça, na quarta e hoje também estaremos falando em Hebreus capítulo 5, dos versos 11 ao 14. E eu vou ler então a palavra de Deus nesse capítulo agora, aonde diz o seguinte: Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Isso é coisa séria, hein? Pois com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Essa aqui é uma exortação. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse é um daqueles textos que tem muita coisa a ser dita. É um texto simplesmente maravilhoso, encantador. Porém, o tempo também não nos permite hoje, em uma devocional, não é que a gente tem um tempo limitado.
Mas eu quero falar então nesse texto aqui sobre esforço e rendição. Esse é o tema que nós queremos tratar nesses minutos. Mas eu quero deixar duas coisas distintas aqui: salvação e santificação. A gente tem compartilhado sempre na igreja sobre esse tema, salvação e santificação, e feito uma diferença que eu gosto muito e para mim é bem esclarecedora. A paz do Senhor, Marcos, que Deus abençoe, meu irmão. E um exemplo sobre salvação e outro exemplo sobre santificação no mesmo evento. Preste atenção. O caso de uma pessoa estar tomando banho em um rio e ser surpreendida por uma tromba d'água que vem arrastando tudo, inclusive pega essa pessoa de surpresa e sai arrastando ela de rio abaixo, batendo nas ribanceiras, nas pedras, nos paus, nas árvores, nas madeiras, e vai jogando ela de cachoeira abaixo. E ela, desacordada, de repente aparece um bombeiro e a resgata do rio e a reanima e depois libera. Preste atenção, isso é salvação. Salvou a pessoa da morte, ok? Tranquilo quanto a isso aí? Bacana. Então, foi o primeiro ato, foi salvação. Agora, depois dessa pessoa em plena consciência e sanidade, eu vou dar o exemplo de santificação. Ela salva agora, o bombeiro deu os primeiros socorros. Agora ela em sanidade mental, boa já, depois daquele ato de salvamento, então ela precisa tomar um belo banho. E aí ela faz isso, toma um banho porque está toda suja, água suja, não é? A água que veio descendo de rio abaixo, carregando todo tipo de sujeira. Ela toma aquele banho delicioso, aquele banho maravilhoso. Aí, depois do banho, ela faz os curativos devidos que ela tinha que fazer. Depois dos curativos feitos, ela coloca uma roupa limpa, uma roupa nova. E aí, depois disso, ela está bem cuidada. Isso é santificação. Primeiro, salvação, salvou da tromba d'água. Segundo, depois dos cuidados do banho, isso é santificação. Então, dois exemplos no mesmo evento, para a gente distinguir salvação de santificação, que muitas pessoas fazem confusão. Então, queridos, estamos falando de uma comunidade que havia crido em Cristo, mas com o passar do tempo relaxou nos cuidados com a sua vida espiritual, ou seja, com a vida de santificação. Salvos, mas não cuidando da vida espiritual, que é a vida de santificação. Veja o que acontece. Em outras palavras, essa comunidade não progrediu, não avançou no evangelho, ficou estática, na inércia espiritual, não cresceu. Nas palavras de Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele diz desenvolver a vossa salvação, Paulo está falando sobre santificação. Como eu desenvolvo a minha salvação? Numa vida de santificação progressiva. É isso que Paulo estava dizendo aos Filipenses. Lembram de uma coisa que eu já falei? Que a vida cristã é como andar de bicicleta, se parar, cai. Foi o que aconteceu com essa comunidade aqui, ali provavelmente na Itália. Eles pararam de andar na bicicleta e aí quando para, cai. Isso serve para mim, serve para você. Então essa comunidade estava estática. E aí quando a gente lê um texto desse no capítulo 5, a gente vê o perigo, queridos, da gente parar no processo de santificação que não deveríamos parar nunca na nossa vida. Então o tema é esforço e rendição. Segundo alguns comentaristas acerca desse texto, diz que Deus esperava dessa comunidade, neste caso aqui específico, não era tanto esforço, mas era rendição. Ou seja, entrega total. O que é rendição para você? Rendição é quando você baixa a guarda, baixa a arma e se rende, se entrega. Isso é rendição. Imagine dois exércitos em guerra.
De repente um vence e quem perdeu do outro lado vem e se rende ou é tomado em rendição. O que essas pessoas fazem? Entregam as suas armas e se entregam ao exército que ganhou a guerra. Isso é rendição. Rendição a Deus, queridos, é uma entrega total, confiança total, dizendo: Deus, a minha vida está em tuas mãos, o Senhor faz dela o que bem quiser, já não vivo eu mais, Cristo vive em mim, já não mando eu mais na minha vida, mas Cristo é quem comanda, Cristo é quem manda. Isso, queridos, é rendição. Exemplo de uma vida também de rendição é quando a gente está adorando a Deus, queridos, em reconhecimento a tudo que Ele é, tendo contentamento nele. Uma vida de rendição também, queridos, é uma vida de oração. Quem ora a Deus deve confiar em Deus e esperar em Deus. Uma vida de leitura da palavra também é uma vida de rendição, porque quem ler a sua palavra conhece melhor a Deus. E esse povo aqui já tinha parado com tudo, certamente, com a vida de santificação, que era a leitura, então, dos oráculos, conforme diz aqui a palavra de Deus. E aí o que aconteceu quando eles pararam na sua vida de santificação? Eles voltaram a um estágio anterior, que o autor aqui no capítulo 5 vai dizer que agora eles precisavam então voltar aos princípios elementares dos oráculos de Deus, porque eles tinham se tornado agora como crianças, precisando de leite e não mais da palavra sólida. Queridos, isso é muito sério. O que Deus mais espera de seus filhos é uma vida de rendição a Ele. Como isso, ou com isso, nós crescemos, amadurecemos. Para encerrar, Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse povo aqui precisava desistir das coisas de menino. Precisavam amadurecer na vida, na comunhão e em andar com Deus. Como está a nossa vida? Você se sente um adulto espiritualmente falando? Um homem maduro? Uma mulher madura? Que cresceu na vida cristã com o tempo? Como está a sua vida? É bom a gente olhar para um texto desse daqui. Fazer dele espelho para as nossas vidas. E a gente mesmo tirar a conclusão nossa. Precisamos muito mais, queridos, de rendição do que de esforços em determinados momentos da nossa vida. Que você se renda totalmente, se entregue totalmente ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Boa noite, fique com Deus.